Gente, como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, esse é o nosso último vídeo desse ano, de 2021, e eu queria fazer um vídeo assim, com algumas propostas para vocês, para o ano que vem, para o resto da vida, se possível, assim, para tentar fazer uma vida assim, para tentar levar uma vida um pouco menos cretina, talvez um pouco menos infeliz e quem sabe um pouco mais feliz, assim. Eu vou pensar com vocês hoje cinco caminhos, 5 ideias, e para ver se alguma delas ou se algumas delas servem para vocês aí, e aí a gente segue o nosso rumo adiante, segue adiante o nosso rumo, segue o nosso rumo. Então eu vou pensar com vocês hoje essas 5 ideias, e aí vamos ver se alguma delas vai servir para vocês, e depois vocês me falam o que bateu, tá bom? Vamos nessa, vamos lá. Então, esse último ano de 2021, foi um ano cheio de coisas, acho que para todo mundo, né? Mas eu passei esse ano muito dedicado ao lance da autoescrita, muito mesmo, assim, fazendo esse canal aqui, tá ligado ao trabalho da autoescrita, né? Que é esse processo de pesquisa que a gente faz aqui no canal, que são algumas práticas de pesquisa e tal, e com as nossas lives. A gente fez mais de 40 lives, eu acho que somando todas assim, acho que talvez 45, 46 lives, toda semana, tirando as dúvidas. E durante esse ano, mais de 2.000 pessoas passaram pelo curso da autoescrita. É muita gente, né? E me mandaram as práticas, eu li, estudei, e as dúvidas todas e tal. E desde que a autoescrita existe, então acho que soma, assim, no total, quase 5.000 pessoas que já fizeram esse processo. Então, foi muito legal para mim, porque eu pude, assim, como que testar algumas hipóteses que eu tinha, e ver o que funcionava mais para as pessoas ou não, e aprender muito realmente esse ano. Então essas 5 coisas que eu vou falar, acho que são 5 coisas, talvez eu erre, fale 6 ou fale 4, enfim. Mas essas 5 coisas que eu vou falar hoje tem a ver com o que eu aprendi com vocês esse ano, sabe? Que eu aprendi ensinando autoescrita, ou ajudando as pessoas a fazerem autoescrita. Se você quiser saber mais sobre autoescrita, o que é esse processo de pesquisa, eu vou botar a playlist aqui. São 6 vídeos, eu acho, e tem as lives, né? Todos os sábados comigo para tirar as dúvidas. Mas então a primeiríssima coisa que eu vou falar para vocês hoje, que é uma coisa que eu falei em alguns vídeos esse ano, aliás, várias coisas das que eu falei em vários vídeos, eu acho, vou repetir, mas assim, de um jeito assim, talvez mais sintético. Uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante, é uma certa noção de porosidade, de ser poroso, né? De se permitir ser atravessado. Isso tem a ver com uma ideia de flexibilidade, que é o item 4 da nossa listinha, mas de ser flexível, né? De colocar menos resistência em relação aos nossos afetos. A gente fala muito aqui das nossas experiências afetivas, né? Do que são os nossos afetos e desses nossos 7 afetos fundamentais. A gente fala sempre deles, tem esse vídeo que eu sempre indico, que está na descrição aí, vou botar aqui em cima também, os 7 afetos fundamentais. E as experiências de desvio de homeostase, né? De desequilíbrio do nosso equilíbrio de existência, assim, da nossa zona ótima de existência, né? Da nossa zona razoável de existência, né? O aumento de tensão da nossa homeostase. Eu falo muito sobre isso, nesse vídeo eu falo sobre isso também. Então, quando a gente tem esse aumento de tensão, a gente tem dor, né? Resumindo muito, dói, é ruim, né? Em todas as nossas necessidades afetivas, assim, com todos os nossos sistemas afetivos, a gente tem momentos de elevação de tensão. E aí dói. E a gente tem também momentos de redução de tensão, que são momentos de prazer, né? Que aí é bom, né? Que é o contrário da dor, é o prazer, né? Nesse sentido. Então, eu estou simplificando, mas acho que dá para entender. Então, é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa que causa elevação de tensão e redução de tensão. É a mesma mecânica, é o mesmo sistema, é a mesma maquinária, é o mesmo processo, de alguma forma. É estar vivo e lidar com os estímulos, né? Lidar com as coisas que acontecem. Algumas delas vão causar prazer, outras vão causar dor, incômodo, né? Elevação de tensão. E então, nesse sentido, e várias vezes a gente recusa essas que causam, né, desconforto pra gente, que causam dor. E a gente tenta se proteger delas, a gente faz um processo de resistência, como a gente fala na psicanálise, né? Resistência. Mas resistência, se você pensar na resistência do chuveiro, sabe assim? Que segura aquela corrente elétrica, tenta conter aquela corrente elétrica e por isso essa resistência esquenta, né? Então a gente poderia pensar exatamente desse jeito, né? Quanto mais a gente resiste a essa corrente que nos atravessa de afetos, mais a gente tende a elevar a tensão, né?
E isso é uma imagem muito fundamental. A gente, de modo geral, por reflexo, tenta se defender das experiências afetivas, especialmente das experiências afetivas que nos causam dor, né? Só que é burro fazer isso, né? A gente tem que ser atravessado por elas, para que elas possam passar, né? Para que a dor passe, a gente tem que deixar ela passar por nós, entende? Isso é muito importante de entender, né? Para que o prazer chegue, a gente tem que deixar o prazer atravessar e a dor atravessar também. É a mesma máquina, não tem como ter só prazer. Né? Dor e prazer são a experiência de viver, né? Elas estão juntas, efetivamente, né? Não só a mesma coisa, mas a mesma coisa que te faz sentir prazer e dor, que é a sua experiência em relação aos objetos do mundo, a mesma coisa que te faz sentir prazer é a coisa que te faz sentir dor. Então, se você passa a recusar a dor, você fatalmente vai estar recusando também o prazer, né? Vai recusar também o prazer, entendeu? Isso é muito importante de entender. E para a dor passar, você também tem que deixar que ela entre, né, em você e saia, sabe? Então ela vai passar. Então essa onda vai passar. Sabe? Isso é muito importante. Quanto mais você tentar conter essa onda, conter dentro de você, mais elevação de tensão você vai causar. E você não vai conseguir conter, né? Então, deixa passar, deixa a onda passar, né? Seja poroso, né? Nesse sentido, assim, é bem oriental isso que eu estou falando. Mas seja flexível. A gente vai voltar à ideia de flexibilidade no item 4 da nossa lista, eu acho, mas a ideia de flexibilidade em relação aos próprios afetos aqui. Lá eu vou falar de flexibilidade em relação aos objetos do mundo e das necessidades. Mas aqui em relação às suas próprias experiências de elevação de tensão, seja flexível, você não vai quebrar. Você não vai quebrar, vai doer, vai chorar e tal, mas vai passar. E é inclusive fundamental que você passe por isso para que você construa um aprendizado de que você é capaz de passar por isso, entendeu? Uma coisa que eu disse muitas vezes na autoescrita também esse ano, que passe pelo processo de dor, de sofrimento, de luto, ou do que quer que seja, né? Passe por ele, deixe ele passar por você, porque você vai se fortalecer concretamente com ele, aprender com ele, sair do outro lado e saber que você pode sair do outro lado. É fundamental saber que a gente pode sair do outro lado, entendeu? Senão a gente acha que a gente não consegue sair do outro lado e a gente tenta resistir e a gente acha que a gente está sobrevivendo só porque a gente está resistindo. Não, a gente não está sobrevivendo porque a gente está resistindo. A gente está sobrevivendo porque a gente vai sobreviver mesmo. Resistir só está piorando as coisas, né? Então isso é muito importante que a gente possa conseguir construir esses aprendizados, sabe? De que a gente é capaz de sobreviver a esses atravessamentos. Enfim, me digam aí se bateu, esse é o nosso primeiro ponto da lista. Vamos ao segundo. Nesse segundo ponto, eu queria falar um pouco de fantasia, ilusão, expectativa e esperança, né? São 4 palavras. Fantasia, ilusão, expectativa e esperança. E eu queria saber, assim, de vocês, o que vocês entendem em relação a essas palavras, né? Especialmente a ideia de expectativa, né? Que a gente ouve muito, né? Não cria expectativas, e uma coisa que eu digo sempre, que é necessário criar expectativas, no sentido de que é necessário imaginar, é necessário poder imaginar. É necessário poder imaginar o futuro e poder imaginar que o que vem pode vir a ser bom. É necessário fazer isso para que a gente consiga se mover. É necessário fazer isso para que a gente consiga criar a nossa maquininha de pulsão de libido, né? De ir para, eu quero aquilo, né? Eu vou para, ali me parece bom, ali me parece melhor, eu vou tentar, eu vou me arriscar, eu vou me mover. Então, para isso, essa expectativa de que pode vir a ser bom, essa espécie de otimismo, vamos dizer assim, né? Essa coisa assim que nos faz buscar, ela é fundamental, né? Mas a palavra expectativa, ela ganha para a gente um contorno que tem muito a ver com não aceitar que a realidade não vai ser do nosso jeito, sabe? Não aceitar que a sua expectativa e a realidade, elas não estão combinadas, elas não fizeram um acordo assim quando você nasceu, sabe? Não rolou esse troço, não rolou esse bem bolado assim entre o que você fantasia e o mundo. Então, a possibilidade de fantasiar é fundamental nesse sentido de que te faz poder ter esperança, né? Disso que eu estou falando. Poder continuar tendo esperança e poder se mover para transformar a sua realidade, para transformar o mundo, para transformar o sistema, para transformar suas relações. Mas para isso é preciso que você consiga fantasiar, sabe? Imaginar, sonhar, fantasiar. Imaginar, né? Essa é a nossa aptidão mais única e a gente é totalmente bicho, né? Mas a ideia de fantasiar é muito humana, né? Muito humana e talvez exclusivamente humana, quem sabe? E isso é muito, muito terrível, né? Tirar isso da gente. Querer que a gente não faça isso mais, sabe? Mas ao mesmo tempo, saber diferenciar o que é fantasia, fantasiar, construir, nesse sentido que a gente fala aqui na autoescrita, do que é ilusão. Ilusão passa a ser ilusão, iludir-se, né? Quando você
nega os dados de realidade que desconstroem a sua expectativa, entendeu? E não se adequa, e não faz processo de adequação, sabe? Então, vamos continuar construindo expectativas, mas entendendo que não existe uma identidade necessária de modo algum, uma identidade entre nossa expectativa, nossa fantasia e a realidade. Mas é fundamental que a gente possa ter expectativas e fantasias para manter a nossa esperança e manter o nosso desejo, manter a nossa máquina de produção de movimento, né, no mundo, né, para que a gente consiga viver, em última análise, e gozar e ter prazer, sabe? Então, essa é a segunda coisa, que a gente leva a gente para a terceira coisa, né? Vamos lá. Um terceiro ponto que eu acho muito importante, antes da gente entrar na flexibilidade, que eu tinha falado que é o nosso quarto ponto e que tem a ver com esse segundo ponto, mas um terceiro ponto que eu acho, assim, muito, muito importante para a gente pensar aqui, tem a ver com a ideia do ideal do eu, né? O ideal do eu é uma figura que aparece muito. Vou botar o videozinho sobre o ideal do eu aqui em cima, para vocês olharem, e vou tentar lembrar de botar embaixo também, mas enfim, é uma figura que a gente trata muito dela aqui nesse canal, várias vezes ela aparece. O ideal do eu, assim, resumindo muito, tem a ver com essa ideia de que, vou resumir bastante a ideia, mas quem eu preciso ser para ser amado, sabe? Assim, quem são os processos de identificação que a gente constrói ao longo da vida, dessa figura, da gente mesmo, que essa figura finalmente vai ser amada, reconhecida, vai pertencer e tudo mais e tal, vai dar certo, vai rolar. E aí, com isso, a gente acaba sempre jogando nossa existência, depositando a nossa existência a realização do nosso prazer nessa figura aí, né? Então, quando eu tiver esse trabalho, vai ser bom, vou ser amado. Quando eu tiver um casamento, vai ser bom, vou ser amado. Quando eu tiver sucesso, vai ser bom, vou ser amado. Quando eu tiver dinheiro, vou ser bom. Então, por aí vai, né? A gente vai construindo essas coisas. E aí, isso se junta muito fortemente com duas narrativas bastante presentes na nossa vida, que tem a ver com amor romântico, como eu falo sempre também, já falei bastante, e com o trabalho, o sucesso no trabalho. Então, o sucesso nessas duas áreas, né? O trabalho e o amor. E é assim como se a nossa vida fosse estar resolvida quando a gente chegasse a essas construções de imagem, assim, né? do trabalho e do amor. E isso simplesmente não acontece, né? O problema do sucesso é que das duas uma, ou ele não acontece, né? Ou você não tem sucesso, ou você tem e ele não funciona, né? Porque ele não te dá o que você esperava que ele pudesse dar. Então ele nunca funciona. A noção de sucesso. Quando você chega no sucesso que estava previsto, você já não é mais aquele que previu que aquilo seria o sucesso, então já não funciona, e você precisa de alguma outra coisa, ou você não chega e se frustra com isso, né? E é engraçado porque isso está um pouco oposto à ideia da expectativa que eu estava falando, de construir expectativas, de ter esperança e tal, né? Então você fala, mas peraí, você está dizendo coisas contrárias? Um pouco um pouco, né? Porque é possível construir, fantasiar sobre o futuro sem necessariamente estar fantasiando a respeito do seu ideal do eu, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode fantasiar em relação a campos de satisfação que você possa vir a ter no futuro. Então, uma regrinha assim, que eu acho que você pode pensar, que é assim, ao invés de tentar imaginar, não é uma regra, é uma proposição, né? Mas ao invés de tentar imaginar quem você vai ser que vai ser feliz, tentar usar a sua memória e pensar nesse último ano, nos últimos anos da sua vida, quais foram os campos os lugares da sua vida que te deram satisfação, nos quais você sentiu prazer, se sentiu bem, né? Que não necessariamente tem a ver com esse ideal do eu, com essa imagem de você mesmo, saca? Tem a ver com, eu gosto disso, eu gosto de jogar bola, eu gosto de conversar com os amigos, eu gosto de dançar, eu gosto, entendeu? Eu gosto de ver séries, eu gosto de sei lá o quê. X, pensa aí, no que você fala eu gosto disso, me faz bem, né? Pode ser qualquer coisa, tenta não se julgar enquanto fizer esse exercício. E essas coisas do eu gosto, várias vezes não tem nada que ver com aquelas coisas que você fala, eu tenho que ser isso para ser bom, né? Eu tenho que ser isso para ser, né? Eu tenho que ter muito sucesso, eu tenho que conseguir às vezes a gente precisa de dinheiro e trabalho, óbvio, não estou discutindo isso, vocês estão entendendo, né? Mas estou falando essas ideias, assim, né? Quando eu for assim, minha mãe vai gostar de mim, entendeu? Ou meu pai vai gostar de mim, meu pai vai me respeitar e tal. Essas ideias. Então, se é possível fazer essa distinção, assim, entre o que te dá prazer, né, e quem você acha que você deveria ser, né? Quando te perguntam quem você quer ser, né, ou quem é você, né, o que quer dizer isso? Quando perguntam para uma criança, adolescente, uma coisa assim, quem você quer ser quando você crescer? O que quer dizer isso, quem você quer ser?
tentar pensar o que eu gostaria de viver nesse próximo ano, sabe? O que eu gostaria de experimentar, que pode ser bom, né? Tanto coisas que você já viveu, que você fala, aquilo era legal, quanto coisas que você consegue imaginar que podem vir a ser boas, mas que não necessariamente depositam assim nesse futuro uma noção de recompensa a respeito da sua própria imagem. Então, se eu for assim, vai dar certo, sabe? Tentar fazer uma distinção dessa noção, dessa imagem de si com seus campos de prazer, né? Porque muito embora a gente tenha prazer, sim, de ser reconhecido, de ser admirado e tal, é claro que a gente tem outro tipo de prazer. Isso é muito importante, isso tem a ver com o nosso quarto ponto, né? A gente não tem só o reconhecimento como campo de satisfação, tem outros tantos, e a gente pode pesquisar eles. Não é negar que você queira ser reconhecido, não é negar que você queira ser importante, ou sei lá o quê, ou foda, incrível, o que quer que seja que você queira ser, mas... ou muito amado, ou casado, ou enfim, né? Enfim, não sei o que você quer ser, mas as coisas que você quer ser, para ser finalmente, né? Não é negar isso, mas perceber que existem outras coisas, tá? E aí a gente entra no nosso quarto ponto, que tem a ver com essas duas últimas coisas, com essas três últimas coisas, na verdade, que eu falei, que é a noção de flexibilidade. E tem talvez esse vídeo inteiro pudesse ser assim, resumido a essa ideia de você não consegue ter sempre o que você quer, mas você pode conseguir ter o que você precisa. Que é aquela música, né? Sabe? Dos Rolling Stones. Tá qual é? Enfim, eu adoro essa música, mas eu gosto mesmo. Mas acho uma música muito psicanalizada, assim. Mas, enfim, a gente tem várias possibilidades de satisfação nos nossos sistemas, assim, né? Os nossos sistemas, no nosso sistemão, na nossa maquinona de funcionar no mundo, a gente tem vários campos de satisfação possíveis. E vários deles não vão ser possíveis, né? Por assim dizer. Vários deles a gente não vai encontrar satisfação, a gente não vai conseguir talvez encontrar aquele namorado, aquela namorada que a gente queria naquela hora e tal. Mas a gente pode encontrar outros campos de satisfação, né? Ou de outros jeitos. A gente não vai talvez conseguir aquela pessoa daquele jeito que a gente queria, porque existem as necessidades dela. Então eu tenho necessidade de ter aquela pessoa, mas existe a necessidade dela também, que não está de acordo com a minha. Então, entender que não tem só as suas necessidades do mundo, que tem as dos outros também, né? Não tem só você no mundo, tem os outros também, né? O narcisismo todo aí colocado como questão. Então, até que ponto que é possível reconhecendo as suas necessidades, tipo, eu quero muito namorar essa pessoa, eu reconheço isso, eu tenho muito medo que isso não dê certo e tal, eu reconheço esse medo, eu reconheço tudo isso, não nego isso, eu reconheço isso, mas eu consigo ter flexibilidade para entender quando que isso não é possível, né? E para entender que isso não é o fim do mundo, para entender que isso não é o fim da minha vida, isso é só algo que não se realizou, né? Que não precisa ser do meu jeito, né? Nessa sua noção assim de dominância, no sentido ampliado da ideia de onipotência, assim, de que você tem que ter tudo do seu jeito, de que talvez as coisas não sejam assim, de que as regras do jogo são que não é você que faz as regras do jogo, entendeu? É assim que é, não é você que escolhe como é que a banda toca, não funciona assim, o mundo não está previsto para você. É difícil de engolir essa, eu sei, mas então conseguir mais ou menos perceber quais são as suas necessidades, reconhecer suas necessidades, mas ter flexibilidade quando elas não são possíveis, né? E encontrar outros campos de satisfação. Não negando essas necessidades, reconhecendo essas necessidades e tal, pensando sobre elas, se entristecendo muitas vezes quando elas não são possíveis, acontece, é parte da história de ser poroso, né? De falar, eu vou tentar, mas talvez não dê, eu vou chorar e blá blá, mas pensando que existem outras possibilidades de satisfação, existem outras maneiras de ter prazer na vida, não só esta maneira. E escutar o mundo, né? O exame de realidade nesse sentido em relação às suas necessidades. Eu queria isso, mas o mundo não está me propondo isso de volta. Será que eu posso modificar isso? Será que tem um trabalho que pode ser feito? Ou não? Esse exame aí, né? Examinar esse troço todo, ouvindo a realidade, ouvindo os outros, né? Sendo capaz de ouvir os outros. E aí a gente sai um pouco dessa coisa, mas é sobre mim ou sobre o outro? É sempre sobre as duas coisas, né? Tá sempre junto, aí, funcionando, né? Esse é um sistema que se retroalimenta, você e o outro, né? Eu e você e o fora, você. É um sistema que é, de novo, poroso, é uma membrana meio aberta, que vai entrando e saindo, trocando com o exterior o tempo inteiro, sabe? Então, enfim, a gente tem que estar assim, aberto para isso, para poder ter flexibilidade em relação às nossas necessidades. Reconhecendo elas, mas podendo entender quando que elas não vão ser satisfeitas e quando que a gente tem que achar outros campos de satisfação. Não para substituir aqueles, isso é importante, porque aí volta no campo da compulsão, que a gente falou semana passada. Vou tentar lembrar de botar aqui o último vídeo. Não é tentando substituir amor com comida. Não é isso, entendeu? Não é isso.
mas é entendendo quando aquele amor não vai vir daquele jeito. Talvez você precise de outros campos de vínculo, de outras maneiras, que não vão ser a sua mãe, talvez, sabe? Não daquela maneira. O amor que a sua mãe vai te dar não é aquele que você gostaria que ela te desse, é um outro. Não sei, depende. Né? Ou seu pai, enfim, estou falando da mãe, mas pode ser o pai, pode ser quem quer que seja. Mas não substituir por um campo de outra coisa, achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas você pode ter outros campos de satisfação. Então, não é gerar compulsões, mas é ter flexibilidade em relação às suas necessidades e a multiplicidade que existe nelas, sacou? Então, isso é muito, muito, muito importante, né, para tudo isso que a gente está falando, né? Isso eu acho que talvez seja a coisa mais importante, não sei. E aí o quinto ponto que eu acho que talvez, considerando tudo isso, considerando que você consegue entender suas necessidades mais ou menos, como a gente sempre fala na autoescrita, que você consegue pesquisar, entender a história das suas necessidades, entender de onde elas vêm, entender o que você está buscando nos seus encontros, que várias vezes não é o que parece, a princípio que você está buscando uma outra coisa. Muitas vezes você busca sexo querendo vínculo, você busca vínculo querendo sexo, por exemplo, e não é assim. Você busca dinheiro querendo reconhecimento, né, e vice-versa, ou sei lá, enfim, vice-versa não, em geral a gente busca dinheiro querendo reconhecimento mesmo, dominância. Mas, enfim, isso é muito importante de saber, né, de saber a sua história, mas considerando que a história das suas necessidades, como é que elas se estabelecem, entender as suas necessidades de fato, pesquisar elas, entender, isso que a gente faz aqui, pesquisa elas e tenta entender, para poder tomar decisões mais esclarecidas sobre as suas necessidades, para não ficar buscando laranja quando você quer maçã, sacou? Enfim, e para poder tentar, e aí entra no quinto ponto, diminuir os campos de repetição, né? De buscar coisas que não funcionam e insistir nessa busca mesmo sem funcionar. Mas o ponto é que várias vezes a repetição vai acontecer, né? E aqui a gente entra no campo da generosidade, da amorosidade com a gente mesmo, né? Da calma, paciência com a gente mesmo. A repetição vai acontecer. Por que ela vai acontecer? Porque tem um aprendizado dado aí, né? E quanto mais você se depara com situações que elevam tensão para você, tipo situações de rejeição, por exemplo, ou de ameaça e tal, elas te levam de volta, elas fazem um link de memória em você com situações de muito risco, né? De abandono. E quanto mais o risco, maior a elevação de tensão e maior a possibilidade de que você encontre automatismos de resposta. O seu sistema funciona assim. Quando você tem muito risco, ele busca respostas prontas, tipo reflexos, para responder rápido. Pra você não ficar muito tempo pensando, senão você pode morrer. Sabe assim? Senão pode dar ruim. Você não vai morrer com esse pé na bunda. Não, claro que não. Mas essa elevação de tensão te faz essa resposta, te busca como se... Porque o afeto é similar, a junção que se faz, o link que se faz dentro de você é similar, é como se fosse uma experiência de morte muitas vezes. E aí a resposta é automática, para te tirar desse risco, sabe? E aí, sendo a resposta automática, esse automatismo, você tem pouca ingerência sobre ela, você tem pouca capacidade de modular ela, de escolher para um outro lado e tal. Então, justamente nos lugares que mais causam elevação de tensão para a gente, é neles que a gente repete mais. Isso causa muita frustração. A gente aprende, a gente pensa e tal, e quando a gente vê, a gente está repetindo igualzinho, exatamente naqueles lugares. Então, calma com você, é assim mesmo que funciona. Quanto mais elevação de tensão, mais automatismo vai ter, sacou? Infelizmente, é assim que a banda toca. Então, eu sempre digo para a gente tentar assim, ir entendendo como a gente funciona, quais são os nossos aprendizados e tentando produzir outras respostas em lugares às vezes mais fáceis um pouco. Talvez não naquelas relações mais difíceis, não no calor do momento, não naquela resposta que tem que vir pronta ali, mas assim, tem algumas situações que a gente consegue pensar, falar, será que eu consigo dar outra resposta aqui? Será que eu consigo não repetir do mesmo jeitinho que eu faço sempre que me faz tão mal, que é um aprendizado mal feito, né? Como a gente fala, um aprendizado infantil, uma saída infantil que você encontrou, que você está dando na idade adulta, igualzinha, assim, né? Será que tem outra maneira? Nos lugares de maior elevação de tensão é mais difícil de fazer essa diferença, sacou? É muito mais difícil. É mais fácil fazer essa diferença em lugares de menos risco. Então, não se aborreça tanto com você por você não conseguir não repetir nos lugares que você gostaria mais de não repetir. Tipo nas relações amorosas, nas relações familiares, que são lugares de muito... Ou mesmo com aquele chefe que naquela hora sobe aquele negócio e você se submete a uma coisa, ou você reage com raiva, depende, né? Cada uma pessoa de um jeito acha as suas respostas infantis, cada uma tem o seu dicionáriozinho lá, né? O seu arquivo de respostas infantis que puxa na hora ali, né? Enfim, mas o ponto é que você tem essas respostas e elas vão aparecer. Então você tem que estar preparado para isso. Elas vão acontecer e você não pode se culpabilizar tanto assim depois. Você até pode, mas não tem efeito, né?
É isso que vai acontecer. É natural que aconteça assim. Não se puna tanto por isso, entendeu? Então, nesse sentido, tenha mais generosidade com você mesmo, sabe? Ou com você mesma. É assim, isso é muito importante. Realmente muito importante. E outra coisa, só um extrazinho. Quando você consegue mudar a resposta que você daria, várias vezes você tem elevação de tensão. Por exemplo, quando você consegue botar um limite para alguém, essa pessoa se frustra com você, que você nunca conseguiu botar, você consegue botar um limite, essa pessoa se frustra com você e você se culpa. Né? Você fala, fiz alguma coisa de errado, vou gerar uma ruptura de vínculo. Isso é muito normal também. Faz parte das mudanças de caminho, das mudanças dos processos de repetição, que eles causem outras elevações de tensão. E assim a gente vai indo. Com essas novas experiências de elevação de tensão, a gente aprende outras coisas. É natural. Nem sempre a mudança, ou várias vezes a mudança, nem sempre, ela não vai trazer uma sensação de prazer e de alívio. Às vezes até traz, mas nem sempre. É um caminho, é um processo. Então tenha calma com você mesmo, seja generoso, generosa com você mesmo, e assim é o processo. E vamos seguir então esse próximo ano aí. Espero encontrar vocês na Autoescrita, nas lives. Para a gente trabalhar isso tudo, entender melhor como é que a gente funciona, para a gente ter mais chance de ter uma vida assim, menos cretina e menos infeliz e, quem sabe, um pouco mais feliz. Tá bom? Obrigado, gente, pela conversa toda, pela interlocução. Digam aí o que vocês acham, o que bateu para vocês dessas coisas todas que eu falei. E se vocês querem, talvez, que eu desenvolva mais algum desses pontos, a gente pode pensar em voltar eles assim com mais aprofundamento. Tá bom? É isso, gente. Até ano que vem. Tchau.